Nós vamos ler João capítulo 15, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e nós te bendizemos. Somos gratas ao Senhor pela tua presença sobre a nossa vida, pelo teu amor sobre nós e por esta presença maravilhosa. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, como o Senhor já tem feito, ó Deus, na nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, de fato tenha uma palavra para nós, como nós já oramos, cantamos, mas que seja, Deus, uma noite especial. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco, coloque no nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer e nos dá, Deus, um coração de terra boa para receber a palavra e a porção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus? Irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de João. Semana passada nós falamos um pouco no capítulo 14, e como eu havia explicado para vocês, o capítulo 15, ele faz parte de um bloco muito importante desse Evangelho, que é um bloco que compõe as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. No início do capítulo 13, Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora de passar para junto do Pai, ou seja, a hora da cruz, a hora da ressurreição, esse momento decisivo da sua experiência, da sua missão, Jesus então lava os pés dos discípulos, institui a ceia, o traidor é revelado e Jesus começa então um discurso de despedida. E a gente sabe que geralmente as nossas últimas palavras com alguém que a gente gosta muito, geralmente são palavras muito importantes. Jesus aqui gasta 4 capítulos dando para eles instruções que vão ser de fato instruções fundamentais para a nossa caminhada. E Jesus entrega para os discípulos esses 4 capítulos como um discurso de despedida. Jesus está indo, Jesus está confiando à igreja
a sua missão, o seu propósito, e Jesus deixa para a igreja essa instrução. E como nós ouvimos na semana passada, o capítulo 14, Jesus tem uma instrução. Nós já temos falado bastante sobre o capítulo 16 na nossa Escola do Espírito, e hoje nós vamos falar do capítulo 15, e você não perca domingo que vem, o nosso último episódio aí, capítulo 17, que é esse capítulo todo em que Jesus ora por nós. Então você vai perceber um Jesus que ora. Maravilhoso isso, né? A gente perceber um Jesus que é alguém de oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 15, um capítulo muito importante para a caminhada da igreja, para a missão da igreja, para a nossa experiência de fé. E o que chama atenção para nós, nesse capítulo 15, nesse discurso final, em que Jesus está de fato colocando esses últimos ensinamentos para a igreja, é que há uma expectativa de Deus para nós, que nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto cristãos, enquanto cristãs, sejamos pessoas que sejam pessoas frutíferas. Frutíferas. O texto do capítulo 15 vai dizer para nós que nós não escolhemos a Deus, mas há um movimento do céu em direção a nós, e é um movimento de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele nos escolheu, então Deus enviou o Seu Filho para nós, nos escolheu, nos alcançou, e o que Jesus está dizendo nesse capítulo 15 é que nós somos alcançados por esse amor maravilhoso, e nós somos ao mesmo tempo designadas por esse mesmo amor para que pudéssemos ir e frutificar. E frutificando, nós estaríamos glorificando o Pai. Então o que Jesus está dizendo para esses ouvintes aqui, dizendo para nós, igreja, é que há uma expectativa, há um poder sobre nós, há um chamado sobre nós, para que nós sejamos pessoas frutíferas. Frutíferas. Ou seja, a obra da cruz, além de trazer para nós uma novidade de vida, como nós refletimos sobre que tipo de vida que Deus tem para nós, lembramos aí da experiência de Lázaro, a vida da eternidade Deus tem para nós, que é uma vida abundante, uma vida diferente. Essa vida nos alcança, mas ao mesmo tempo, a vida que está em nós, a expectativa é que ela se derrame, é que ela transborde para outras pessoas. E ao transbordar para outras pessoas, nós glorificaremos o Pai. Então Jesus está dizendo para nós, olha, eu estou indo, mas eu estou designando vocês para que vocês sejam pessoas frutíferas. Frutíferas. Ou seja, nós somos escolhidos por Deus, nós fomos chamados por Deus, separados por Deus, para sermos pessoas frutíferas. Olha que coisa bonita. E não tem coisa pior, mais frustrante, do que, por exemplo, você ter na sua casa ou num lugar em que você frequenta uma árvore que você sabe que ela nasceu para ser uma árvore frutífera, e passa o mês, chega a estação, você aduba, você vai até ela constantemente, mas ela nunca te oferece pelo menos uma cerolinha, né Beto? Tem um pezinho aqui, né? Ela nem uma cerola. Aí você olha para aquela árvore, ela está ali toda verdinha, você se aproxima dela constantemente, porque é natural que aquele pé de acerola, mangueira, laranjeira, seja qual for a árvore, que ela num determinado momento, e a gente sabe também que o fruto, ele é temporário, porque ele respeita as estações, mas o momento chega e você se aproxima, e aquela árvore nunca dá fruto. Nunca dá fruto. Você planta aquela árvore ali, tem uma expectativa, passa o ano, chega o tempo, mas ela não vai. E aí automaticamente você começa a pensar, tem alguma coisa errada com essa árvore, porque ela está plantada, tem terra, eu adubo, tem alguma coisa errada. E aí, se você pode, você chama um agrônomo, ele vai lá dar uma olhada, ele faz um diagnóstico e vai identificar, olha, tem muita formiga
nessa árvore. Então você precisa de um remédio tal, ela é tratada, ou tem muitos galhos secos, enfim, ele faz alguma coisa para que ela possa dar fruto. E se ela não der, por exemplo, você plantou ela ali porque você queria fruto, não é por estética, você queria uma árvore frutífera. Se você perceber que você esforça, coloca esforço, investe e aquela árvore não dá fruto, vai chegar um tempo que você vai fazer o quê? Cortar. Porque você plantou ela ali porque você espera que ela dê fruto. Se ela não dá fruto, você passa o machado nessa árvore. E aí quando a gente olha para a nossa caminhada de fé, e esse é um texto que desde muito cedo foi um texto importante para a comunidade cristã, e é um texto importante para nós, porque eu não sei você, mas pelo menos eu observo isso durante toda a minha caminhada na igreja, e muito mais agora enquanto pastor, é que nós às vezes temos um contingente de pessoas que estão vinculadas à igreja, vinculadas à fé, mas são pessoas completamente infrutíferas, extremamente infrutíferas, pessoas assim áridas, secas completamente. Isso é muito triste e preocupante, porque Jesus está dizendo que nós fomos escolhidos por Ele, nós somos alcançados por esse amor, a vida da eternidade vem sobre nós, nos enche, nos alimenta, nos transforma para sermos designadas para sairmos mundo afora, frutificando de tudo que Deus tem feito para nós, em nós, para que através da nossa frutificação, Deus seja glorificado e reconhecido como um Deus verdadeiro, fiel, através das nossas obras. E aí é algo preocupante para nós, quando nós que fomos chamadas para sermos pessoas frutíferas, nós não somos pessoas frutíferas. E aí a gente tem uma preocupação, eu não sei você, mas eu me preocupo constantemente, se de fato eu estou sendo uma pessoa frutífera nas mãos do Senhor. Eu me preocupo constantemente. Me faço essa pergunta constantemente. Não no que nós geralmente temos como referência para fruto, mas na perspectiva do Evangelho. Será que de fato Deus olha para mim e se agrada do tipo de cristão que eu tenho sido diante dele? Será que eu tenho glorificado a Deus com as minhas obras, com as minhas ações ou não? É uma pergunta importante. Mas a boa notícia desse texto, é o que Jesus está colocando para nós, é que ao mesmo tempo que há uma expectativa de que sejamos pessoas frutíferas, Jesus está dizendo para essa comunidade que a frutificação, ela não é diretamente, e aqui é algo bonito, ela não é algo diretamente de responsabilidade do cristão e da cristã. Como assim, pastor? Você está dizendo que nós temos que ser pessoas frutíferas. E agora você está dizendo que a frutificação não é algo diretamente de responsabilidade nossa. Sim, por quê? Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Para explicar esse mistério e esse encargo que Ele coloca sobre nós, de glorificar ao Pai com a nossa frutificação, com as nossas obras, com a nossa vida, Ele conta para nós uma alegoria, Ele coloca para nós uma espécie de comparação, uma imagem muito comum da espiritualidade judaica para a gente entender. E qual é? Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês o ramo, ou vocês os ramos. Jesus está se comparando a uma videira, a um pé de uva, a uma parreira, a uma árvore que tem na sua natureza o potencial de dar fruto. Então Jesus está dizendo: eu sou a videira, eu sou o tronco, eu sou a força principal. E aí ele diz para nós que nós somos ramos, nós somos ramos. E aí Jesus coloca a nossa verdadeira responsabilidade para que sejamos pessoas frutíferas. Qual é a responsabilidade que eu e você tem? Qual é a responsabilidade que nós temos
para que esse encargo da frutificação seja uma verdade na nossa vida. Permanecer. Permanecer. A frutificação que Jesus está colocando nesse texto não é uma responsabilidade direta nossa, porque ele está dizendo: nós somos um pequeno ramo que deve estar ligado, conectado ao tronco da videira. E por que essa metáfora, essa alegoria é importante para nós? Porque nós, enquanto ramos, nós, enquanto um galho, nós precisamos da conexão plena, verdadeira, definitiva com o tronco, porque do tronco, da raiz, é colocado para nós a seiva, a vitalidade, a essência que está no tronco, que permite que na ponta do ramo nasça um fruto. Então o fruto não é uma potência, não é um encargo, não é uma capacidade de um galho. Ele é uma consequência de um galho que está bem firmado, bem fixado, bem enxertado no tronco da videira. Vocês estão percebendo? Por exemplo, se você tem um galho numa árvore e você corta ele praticamente todo e deixa um pedacinho, você vai perceber que aquele tronco, aliás, aquele galho, aquele ramo que outrora era muito frutífero, porque houve uma quebra na conexão entre esse galho e o tronco, a vitalidade do tronco não chega na plenitude até a ponta do galho e não há capacidade de que aquele galho frutifique. Porque a comunicação, a transmissão, a essência não acontece. O que está no tronco não é repassado ao galho. Olha que coisa séria. Então Jesus pega uma figura da natureza, ele pega algo do dia a dia de Israel, da observação natural, para nos ensinar que há uma expectativa de nós que sejamos frutíferos e frutíferas. O que cabe a nós fazermos para que isso seja possível? Permanecer. Permanecer. E por que isso é preocupante? Que aí, se nós não estamos no nosso dia a dia, na nossa vivência, carregando, demonstrando, gerando frutos, é sinal de que a nossa permanência, o nosso relacionamento com o tronco está danificado ou é superficial. Talvez colado com durex, sabe? Durex. É artificial. Olha que coisa séria. Porque o que Jesus está dizendo, a princípio, pode trazer para nós um certo alívio, não é? Se frutificar é responsabilidade do tronco, tranquilo, ufa, né? Ainda bem. Mas ele está dizendo que o fruto é natural de um ramo que está ligado à videira. Olha que coisa séria. A frutificação é uma consequência, é uma naturalidade de um ramo que está bem fixado no tronco. Por isso o chamado de Jesus aos discípulos e a nós, igreja, que nós devemos permanecer nele, porque ele é a videira e nós somos apenas ramos, para que ao permanecer nele, nós sejamos pessoas frutíferas. E ao frutificarmos como consequência natural de um relacionamento com Ele, nós não precisaremos nos preocupar, porque o Pai será glorificado através da nossa vida. Isso é muito bonito para nós. Ao mesmo tempo é muito sério para nós, porque há sobre nós esse encargo. E aí talvez você me pergunte: pastor, o que é permanecer? Então tá certo, eu entendi. Do mesmo jeito que um ramo, um galho, ele tem que estar ligado, enxertado plenamente num tronco para ele gerar fruto, como nós podemos permanecer? Você vai perceber na leitura desse texto que tem momentos que Jesus diz assim: é necessário que vocês permaneçam em mim.
E aí daí a pouco ele vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, e daí a pouco, se vocês fizerem aquilo que eu vos ordeno, e daí a pouco, se vocês permanecerem no meu amor, Jesus usa Ele próprio, daí a pouco ele usa a palavra, daí a pouco ele usa o amor. Esse verbo permanecer é usado para Jesus, para a palavra, para o amor. Então o que Jesus está dizendo para nós, o que João está dizendo para nós, e o que eu digo para nós nessa noite, é que permanecer em Jesus, ser um ramo, conectado, enxertado no tronco, é acolher plenamente, com fé, a palavra que Jesus tem entregado para nós. É crermos nessa palavra, é abrirmos o nosso coração para recebermos plenamente a palavra que Ele tem dado para nós. Então, o que é uma pessoa, o que é uma comunidade, o que é uma igreja, o que é uma família que permanece em Jesus, ou seja, que está ligado, que está enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo? É uma pessoa, é uma família, é uma comunidade, é uma igreja que acolhe plenamente, com fé, as palavras do Senhor. Porque no Evangelho de João, Jesus e palavra é a mesma coisa. Não sei se você lembra da nossa primeira pregação em João, que diz que a palavra se fez carne. Jesus é apresentado no Evangelho de João como a palavra viva, encarnada do próprio Pai. Então o que Jesus está dizendo, olha, está sendo dado para vocês, está sendo entregue a vocês a palavra que é viva, a palavra que vem do céu para vocês, mas é necessário que vocês acolham essa palavra, que vocês tenham um coração aberto para receber essa palavra, porque essa palavra, quando entra no coração, ela traz vida. A palavra de Deus é a vitalidade do céu para nós. Então, assim como um galho, um ramo, ele recebe a seiva, ele recebe a vitalidade do tronco, aquilo que do tronco é caminhado, Obrigado, Emílio. Aquilo que sai do tronco e vai em direção à ponta, a toda a completude do ramo e potencializa o ramo a frutificar, é dado para nós pela palavra de Deus. A seiva do céu, a seiva de Jesus, a vitalidade do céu, a vitalidade de Jesus é a palavra de Deus. Quando essa palavra entra na nossa vida, nós começamos lentamente, progressivamente e eternamente, nós começamos a ser pessoas frutíferas. Sabe por quê? Quando nós começamos a acolher a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, nós estamos, ao mesmo tempo, e isso é muito sério, acolhendo o próprio Jesus. Olha que coisa bonita. Nós acolhemos o próprio Jesus, nós o recebemos na nossa vida. E aí, quanto mais nós vamos recebendo dele, mais nós vamos agindo, pensando, fazendo conforme ele. E aí as nossas ações serão plenamente frutíferas. Plenamente frutíferas. Por isso que ora ele fala dele, ora ele fala da palavra e ora ele fala do amor. Porque Jesus é o mesmo que palavra. E Jesus é o mesmo que amor. Porque Ele é a encarnação e a manifestação plena do amor de Deus. Por isso, permaneçam no meu amor. Então, quando nós cremos, permanecer é crer, é acolher, quando nós permanecemos e acolhemos o amor de Deus, a única coisa que nos resta é sair por esse mundo afora, transbordando desse amor. Quando o amor de Deus invade a nossa vida, mesmo quando você não está conscientemente pensando, você manifesta o amor de Deus.
Não é assim? Porque o seguimento de Jesus não é automático. Por exemplo, você está lá no seu trabalho e aí acontece uma situação. Sei lá, alguém chega para você e faz uma proposta para você. Uma proposta complicada. E a gente está vivendo um tempo aí complicado, né? Uma proposta assim, cheia dos jeitinhos brasileiros. E aí você não vai tirar do seu bolso uma caderneta e lá vai ter assim: quando o meu colega de trabalho chegar para mim e me fizer uma proposta assim, 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 assado, com essa condição, eu devo fazer 2 pontos. E vai ter ali, haja assim, diga essa frase, feche a cara, olhe para ele e diga bem forte: eu sou discípulo do Senhor e não faço isso. Porque as realidades da vida vão se recriando, acontecendo, são dinâmicas, se dão de formas que a gente não consegue prever, mas quando nós estamos cheias do amor de Deus, a nossa vontade se confunde com a vontade de Deus, a nossa mentalidade se confunde com a mentalidade de Deus. Os nossos gostos se confundem com os gostos de Deus. As nossas ações se confundem com as ações de Deus. Então vai chegar um ponto em que nós não estaremos mais nessa preocupação mecânica, automática, mas naturalmente falando, nós agiremos, falaremos conforme o amor de Deus que está sobre nós, e será o nosso Pai glorificado. Porque o amor, a frutificação será visível na nossa vida. E sabe por que isso? Porque quando nós experimentamos desse amor, por isso permaneçam no meu amor, quando nós acolhemos esse amor de Deus, nós estamos acolhendo um propósito. Porque é por causa desse amor que tudo é possível, que eu e você estamos aqui. Porque Deus um dia olhou para nós e nos amou. Então, quando nós permanecemos no amor de Deus, nós estamos acolhendo um propósito. Olha que coisa bonita. E aí nós não mais somos meramente servos desse Jesus, mas nós nos tornamos amigos e amigas de Jesus. Uma expressão que João usa para nós nesse texto é uma expressão muito bonita, é uma palavra muito bonita, que ele chama aquele e aquela que permanecem, que acolhem esse amor, esse propósito, de amigo e amiga. Olha que coisa bonita. Jesus quer ser ou ter um relacionamento com você no nível de uma amizade, de uma fraternidade. E o que isso quer dizer para nós? Ele vai explicar. Eu não chamo vocês de servo porque o servo, ele é submisso, ele é um mero cumpridor de ordens. Por exemplo, o patrão ou o dono, a gente está num contexto ainda escravagista, então o dono tem o escravo, o servo, como uma espécie de posse, e ele dá uma ordem, porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E o servo, e a palavra que aparece aqui, que é traduzida por servo, é na verdade escravo. O escravo faz o quê? Apenas cumpre uma ordem, porque ele não tem a menor noção e não compete a ele saber do que o dono, o Senhor, está fazendo. E quantas vezes o nosso relacionamento com Deus é baseado, às vezes, no medo, na subjugação, não é? A gente não tem a menor noção do porquê estamos fazendo o que nós fazemos. E eu tenho me preocupado muito com isso, quando as nossas ações são irrefletidas. Nós fazemos porque todo mundo faz, né? Minha mãe falou que eu tenho que fazer, minha avó fazia, o pastor tem cara de mal, né? E fala que tem que fazer. Vai que eu não faço e Deus, né, faz alguma coisa, né? E tem que fazer, todo mundo faz. E aí Jesus chama a gente de amigo porque ele vai dizer assim: por que vocês são meus amigos?
à medida que vocês fazem o que eu ordeno, o que eu entrego para vocês. Porque o amigo sabe aquilo que eu faço. A relação de amizade é uma relação de responsabilidade. É uma relação de coparticipação, de afinidade, de fraternidade, de unidade de propósito. Só se você for uma pessoa muito desequilibrada, assim, mas eu nunca vi ninguém ter amizade com alguém que, tipo assim, não dá. Você pode até falar que você é amigo dessa pessoa, mas não dá. Tem algumas pessoas que a gente tolera, que a gente convive, seja por trabalho, seja por vínculo sanguíneo, né? Seja por momentos, enfim. Mas a amizade é algo bonito que Deus dá para nós, é porque na amizade você une propósito. A amizade é união de propósito, é união de coração. Você se aproxima de alguém e começa a compartilhar da mentalidade da pessoa, da vivência da pessoa, dos sonhos da pessoa. E o que Jesus está dizendo aqui, quando chama os discípulos de amigos, é porque o amigo, aliás, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas Jesus vai dizer para eles algo bonito no versículo 15, mas eu chamo de amigo por quê? Gente, isso é muito forte. Olha o que ele diz, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado a vocês para conhecer. Hoje à tarde, principalmente, enquanto eu finalizava, eu li esse texto a semana toda, mas hoje à tarde especial, eu fiquei pensando muito nesse versículo 15. Na grandeza e na oportunidade de relação que nós temos a desenvolver com Jesus. Na grandeza de oportunidade. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é algo muito sério. Tudo o que eu ouvi do meu Pai, o que eu recebi do meu Pai, eu tenho dado a vocês para conhecer. Tenho revelado a vocês. Ou seja, eu compartilho com vocês o mesmo propósito gerado no céu, o mesmo propósito que eu assumi, o propósito pelo qual eu dei a minha vida, estou colocando para vocês como oportunidade para vocês conhecerem. Por isso ele nos chama de amigo, ou seja, eu quero que vocês saibam aquilo que eu sei. Que vocês experimentem daquilo que eu experimento, que vocês saibam da razão da qual vocês devem me obedecer, devem fazer aquilo que eu entrego para vocês. Jesus dá sentido, ou seja, experimentar uma porção do céu é dar sentido para a nossa existência. Eu fico preocupado que eu não tenho uma estatística, porque graças a Deus eu não consigo sondar o coração humano, e graças a Deus por isso, mas a minha perspectiva às vezes é que grande parte da igreja, eu não estou falando da nossa, mas da igreja de modo geral, não tem às vezes noção do porquê está congregando ou participando de uma igreja. Eu tenho essa impressão. E cada vez mais eu tenho tido mais convicção disso, que a maioria das pessoas que adentram pelas portas das igrejas não tem a menor noção do que estão fazendo lá. E por que isso é sério? Porque se for uma relação diferente dessa fraternidade, dessa amizade para a qual Jesus nos chama, nós simplesmente teremos ações, teremos atribuições, cargos, atividades, mas sem a grandeza daquilo que Jesus está nos permitindo conhecer, que é o propósito, que é o sentido, é o que dá razão para as coisas que a gente faz. E enquanto eu li esse versículo hoje à tarde, eu fiquei pensando muito nisso.
como é gostoso você mergulhar na palavra, você abrir o coração e permitir que essa palavra entre na sua vida, que na verdade é a própria presença do Pai, e você vai conhecendo aquilo que Jesus conhece. Gente, isso é maravilhoso. É permitir que a eternidade inunde a sua vida. E aí faz todo sentido assumir o caminho que Jesus aponta. Mas eu tenho essa impressão. Por isso que às vezes a igreja é pesada, o evangelho é só peso, é só fardo, é só chateação. E para muitas pessoas aí fora é só escândalo, porque nós não temos às vezes uma vida frutífera. Nós estamos no relacionamento como de senhor e escravo, não como Deus o soberano, mas não nessa fraternidade, como se nós não estivéssemos realmente conectados. O que o tronco tem, nós não temos. E Jesus está dizendo: eu tenho para vocês uma fraternidade. O que eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado a vocês para conhecer. É uma palavra de salvação. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei lendo esse texto, hoje eu voltei nesse versículo várias vezes, e eu imprimi o texto, eu grifei ele, eu marquei, e isso ficou muito marcado, pelo menos para mim, que eu tenho a oportunidade de conhecer aquilo que Jesus ouviu do próprio Pai. Mas é necessário que eu faça o quê? Acolha, permaneça. Para você ter uma ideia da seriedade disso, esse verbo permanecer aparece 11 vezes nesse texto. Um texto curto, 11 vezes. Permanecer, permanecer, permanecer. Dizendo para nós da nossa responsabilidade. É necessário permanecer, para que essa vivência de Jesus, essa vitalidade de Jesus, alcance o nosso coração. E aí nós possamos de fato fazer aquilo que Ele fez, manifestar esse amor. Isso é maravilhoso para nós, conhecer, experimentar essa vivência maravilhosa. E eu queria que a gente pensasse nisso, porque Ele, enquanto videira verdadeira, está oferecendo para nós algo grandioso. E sabe o que é mais gostoso nesse texto? É que o versículo 11 tem uma promessa muito boa para nós. Muito boa. Jesus disse para nós, e eu quero finalizar aqui, lendo esse versículo: tenho dito para vocês essa coisa, essas palavras, essa verdade, para que a alegria, a plenitude, a satisfação que eu tenho em mim esteja em vocês. E aí a satisfação, a alegria de vocês seja plena. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou dizendo para vocês da importância de sermos pessoas que permanecem, que correm atrás, que acolhem com fé, que se esmeram nessa acolhida, nesse conhecimento da palavra, para que a alegria que está em mim, o gozo que está em mim, a plenitude, essa satisfação que está em mim, esteja em vocês também. Eu não sei se para vocês isso é importante, mas para mim é. Num mundo cada vez mais abatido, mais depressivo, mais complicado, mais sem esperança. Eu não sei você, mas cada dia parece que isso vai crescendo e parece que a depressão ela vai avançando para as pessoas mais novas, né? Hoje você tem criança com depressão. Isso vai crescendo, animais com depressão. Nós somos tão doentes que nós estamos adoecendo até os animais. Olha como nós somos especiais, né? Até os animais nós estamos adoecendo. E aí Jesus coloca uma palavra dessa para nós, que a alegria que Ele desfrutou, Ele está entregando para nós.
uma capacidade que vem dele a ponto de elevar o nosso gozo à plenitude. E aqui Jesus não está falando que nós vamos rir o tempo todo, que isso não é uma pessoa de fé, é desequilibrada, mas é uma pessoa que tem plenitude na vida, que os altos e baixos não a classificam, sabe? Ela, apesar das lutas e dificuldades, ela tem plenitude, ela tem satisfação, ela tem perspectiva. Ela chora, mas ela sabe que o sol, que aquela nuvem de chuva esconde um sol que daqui a pouco ele aparece. Que o choro pode durar a noite toda, mas de manhã vem a alegria. Que a vida tem alguns ciclos, mas é passageiro. É disso que Jesus está falando. Porque Ele mesmo vai dizer, no mundo nós teremos aflição, mas é esse bom ânimo, essa plenitude, essa disposição que faz com que a gente de fato não se abata diante das limitações. Mas qual é o mandamento para nós? Qual é o desafio para nós? Qual é a responsabilidade? Permanecer. Permanecer. Eu fico preocupado como que nós, cada dia mais, negligenciamos isso. Negligenciamos. As disciplinas espirituais, o crescimento da fé, a vida em comunidade, a participação, o serviço, são todas essas ações que alimentam a nossa fé, que permitem que essa nossa permanência seja importante e possível. O que Deus tem para nós é uma vida frutífera e de alegria plena. Você está entendendo isso? Você deseja isso na sua vida? Jesus convida você a fazer uma única coisa: permanecer. Permanecer. Os livros mais vendidos do nosso tempo são os livros de autoajuda. Receitas para a felicidade, receitas para o sucesso, receitas para a satisfação. E o que Jesus está dizendo é que a única receita que Ele dá para nós é: acolha o dom de Deus. Acolha com fé. Agarre isso. Porque o que você precisa vai ser gerado de dentro de você pela semente do céu plantada em você. Mas permaneça nisso. Acolha, não abandone isso. Agarre isso, ou seja, segura o tronco e permita que o Senhor te limpe para que você dê mais fruto ainda. Nós precisamos dessa alegria. No mundo cada vez mais triste, a alegria do Senhor é a nossa força. Você crê nisso? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria que nós cantássemos essa canção, Cátia. Não combinei, mas a gente vai cantar essa canção. Eu queria que você cantasse essa canção. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o dom do Senhor é a nossa força. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você orasse ao Senhor. O Senhor tem uma vida frutífera para você. Um ministério frutífero, uma família frutífera, um casamento frutífero. Todas as promessas, tudo aquilo que a Bíblia diz para nós é possível quando nós acolhemos o dom de Deus. E é a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus, o amor de Jesus na nossa vida, que é a grande semente capaz de frutificar. Enquanto nós cantamos essa canção, queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor em nome de Jesus.